Jovem, cheia de sonhos e com uma vida inteira pela frente, ela saiu de casa e nunca mais voltou. Ela imaginava que participava de algo simples, um teste de fidelidade, criado para descobrir se um relacionamento escondia mentiras, suspeitas ou traições. Porém, o que era para ser uma simples prova de confiança, transformou-se numa tragédia. E o que parecia ser apenas mais um desaparecimento rapidamente se transformou em um dos casos mais perturbadores já registrados, envolvendo mentiras, contradições e segredos escondidos dentro do próprio círculo social da vítima. Essa é a história real de Jéssica Moreira. Tem gente aproveitando a crise para ganhar dinheiro na internet. Quem trabalha nesse mercado não tem do que reclamar não é isso, Juliana? É um setor que ainda não viu a crise. Qual é o segredo, hein? Se você deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet, assim como eu em casa, usando apenas o celular, mesmo começando do absoluto zero, eu tenho uma surpresa incrível para você. Clique agora no link da descrição e garanta o seu desconto exclusivo antes que acabe. Jéssica Moreira Hernandes era uma jovem de 17 anos, que vivia em Cerejeiras, município do Cone Sul, em Rondônia. Naquele período, estudava em escola estadual. Tinha uma rotina aparentemente comum. Sonhava em crescer, conquistar a independência e buscava o melhor para si e para sua família. O desaparecimento dela se torna trágico. 2 dias após sair de casa pela manhã de bicicleta, dizendo que iria à farmácia. Seu namoro com Ismael José da Silva, de 35 anos na época, já durava quase 3 anos. A diferença de idades chamou a atenção de familiares e moradores. Ismael era descrito por testemunhas como extremamente ciumento, controlador. Isso gerava tensões, discussões, desconfiança constante, ainda que para Jéssica ele representasse proteção ou estabilidade. Na manhã de 20 de abril de 2017, Jéssica alegou que sentia fortes cólicas, tomou remédios. Disse à mãe que iria à farmácia, pegou sua bicicleta, saiu, mas não voltou. A família, primeiro, não estranhou muito, imaginavam que ela talvez estivesse se atrasando com compras, ingredientes para seu pequeno trabalho caseiro, ou algo assim. Mas ao longo do dia, a ansiedade cresceu. No mesmo dia, foi registrada a ocorrência de desaparecimento. A cidade se mobilizou. Redes sociais, vizinhos, parentes buscam pistas, mas nada significativo apareceu nas primeiras horas. A sensação era de angústia crescente à medida que o tempo passava. 4 dias depois, em 24 de abril de 2017, o corpo de Jéssica foi localizado. Ele estava envolto em lona, parcialmente queimado, na chamada Linha 4, zona rural de Cerejeiras, cerca de 7 quilômetros distante da área urbana. Quem encontrou foi um par de mulheres que caminhava pela estrada, atraídas por um odor forte. A perícia constatou 13 facadas ou perfurações profundas no corpo, além de ferimentos na região cervical, o que indicou asfixia associada aos cortes. Também havia indícios de que alguém tentou destruir vestígios, sinais de que fogo foi usado para queimar partes do corpo, ou pelo menos para dificultar a identificação ou provas. Imagens de câmeras de segurança foram coletadas, vizinhos ouvidos. Testemunhas que viram Jéssica partir de casa na bicicleta foram localizadas, bem como registros do celular, informações de que após certa hora o telefone parou de atender e ligações iam direto para a caixa postal, reforçaram o mistério. Também foi apurado que o desaparecimento e o crime tiveram envolvimento de pessoas próximas. Ismael, namorado dela, e Diego de Saparente, primo de Ismael, se tornaram suspeitos. Diego, segundo depoimentos, teria sido quem inicialmente atraiu Jéssica para uma casa, dizendo que tinha provas de traição do namorado. Essa proposta do suposto teste de fidelidade apareceu como ponto central da investigação. A partir dos depoimentos de Diego, ele afirmou que Ismael desconfiava da fidelidade de Jéssica. Queria que ela confessasse ou que ela fosse forçada a confessar, num tipo de armadilha. Diego teria dito a ela que tinha provas de traição do namorado, mas só as mostraria se ela admitisse que também o traiu. Ao admitir, ele teria pedido provas. Ismael então teria intervido, golpeado Jéssica com um pedaço de ferro na cabeça, feito com que ela desmaiasse e depois esfaqueando-a mortalmente. Após o crime, o corpo teria sido enrolado em lona, colocado em veículo, transportado até a zona rural, onde foi encontrado. Diego relatou que ele ajudou na ocultação do corpo, limpar vestígios de sangue, descartar a bicicleta de Jéssica, esconder objetos dela, entregar o aparelho celular para a perícia posteriormente.
No entanto, em primeira instância, o juiz da comarca de Cerejeiras absolveu Ismael da acusação de homicídio, ou seja, não pelo crime de matar, mas o condenou pelo crime de ocultação de cadáver. Pena de 1 ano de reclusão e 10 dias multa. Diego foi pronunciado para ser julgado pelo tribunal do júri. Após esse julgamento inicial, o Ministério Público recorreu da decisão que absolveu Ismael do homicídio qualificado e também da decisão de que ele poderia responder em liberdade. Houve apelações, reclamações da defesa e da acusação. A defesa alegava que não havia provas suficientes ligando Ismael diretamente ao homicídio. Promotores alegavam que as provas coletadas de testemunhas, digitais, de câmeras, perícia apontavam participação. Em 23 de agosto de 2018, aconteceu em Cerejeiras o Tribunal do Júri, que julgou o caso. Depois de 2 dias de sessão, jurados avaliaram as provas apresentadas, depoimentos, laudos periciais, imagens, relatos das testemunhas. A decisão foi a condenação de Diego de Saparente como autor do homicídio qualificado mais ocultação de cadáver. Ele recebeu 18 anos de reclusão por homicídio qualificado e mais 1 ano por ocultação de cadáver. A pena foi definida em regime fechado, sem direito inicial de liberdade. Ismael, por sua vez, foi condenado apenas pela ocultação de cadáver. A sentença para ele foi de 1 ano de reclusão e 10 dias multa, e ele poderia recorrer em liberdade. Ele foi absolvido do crime de homicídio qualificado nesse julgamento. A promotoria também buscava que ele fosse condenado por feminicídio, meio cruel, motivo torpe, impossibilidade de defesa da vítima, qualificadoras graves. Mas essas não foram acatadas no momento dessa decisão, em 2018. Após a sentença, houve recurso do Ministério Público contra a absolvição de Ismael do homicídio qualificado. A segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia entendeu que havia contradição entre as provas do processo. Como justificar que Ismael seria inocentado do homicídio, mas condenado pela ocultação de cadáver? Se o ato de ocultar implicaria participação no crime desde o início, dessa forma, foi determinado um novo júri popular para Ismael. A acusação voltou a sustentar que ele teve participação no homicídio de Jéssica, que o teste de fidelidade foi apenas pretexto e que ele agiu com meio cruel, motivo torpe, feminicídio e impossibilidade de defesa da vítima. Em outubro de 2019, esse novo julgamento ocorreu e Ismael foi condenado por homicídio qualificado, recebendo pena de 14 anos de prisão em regime fechado. Ele foi absolvido da acusação de ocultação de cadáver nesse momento, mas condenado pelo homicídio com todas as qualificadoras alegadas pela acusação. Diego permaneceu condenado conforme a sentença de 2018. O caso repercutiu fortemente em Rondônia. A mãe de Jéssica demonstrou publicamente que acreditava na inocência de Ismael, e sua defesa, liderada pela advogada Xará Eugênio de Souza, alegava que muitos elementos apresentados no processo favoreciam uma versão em que Ismael não teria participado diretamente do homicídio, ou que as provas eram insuficientes para condená-lo além da ocultação do corpo. Já o Ministério Público sustentou que as provas digitais, perícias, depoimentos, registros de localização, como imagens de câmeras de segurança, apontavam para envolvimento ativo dele, inclusive no planejamento. Por exemplo, provas de que Ismael teria saído do trabalho em horário posterior ao momento em que o corpo foi transportado, imagens que registram um veículo compatível saindo do local. Entre os pontos de discórdia, a versão dos réus versus os laudos periciais, o momento exato em que o corpo foi removido do local do crime, a identificação do autor das facadas, a coerência entre os depoimentos, a possibilidade de que Diego estivesse agindo sob ameaça ou pressão, apareceu em alguns relatos, mas não foi suficiente para absolver ou diminuir sua pena. Para a sociedade, o caso deixou marcas profundas. Uma jovem sonhadora perdeu a vida de forma violenta. Debates sobre feminicídio, violência de gênero, desconfiança e controle afetivo se tornaram centrais. Também levantou questionamentos sobre até onde o ciúme pode justificar atitudes extremas sobre a responsabilidade judicial em casos com várias versões. Sobre a importância de provas digitais de perícias e de juízes e júris no reconhecimento de agravantes, como meio cruel motivação, torpe e impossibilidade de defesa. O caso de Jéssica Moreira Hernandes não foi apenas mais um processo criminal em Rondônia. Ele escancarou como relações marcadas por ciúmes e controle podem terminar em violência extrema. A tragédia trouxe à tona debates importantes sobre feminicídio, sobre a fragilidade da confiança em relacionamentos abusivos e sobre a responsabilidade de familiares, sociedade
e autoridades em identificar sinais de risco antes que seja tarde. Mesmo com as condenações de Ismael e Diego, a dor da perda permanece viva entre parentes, amigos e toda a comunidade de Cerejeiras. Sua história mostra que crimes desse tipo não nascem do nada, mas de comportamentos que muitas vezes são naturalizados. Possessividade, desconfiança doentia e manipulação emocional. O desfecho judicial deu uma resposta à família, mas jamais poderá apagar o vazio deixado. Que essa lembrança ajude a sociedade a refletir sobre a importância de combater o ciclo da violência contra mulheres e a nunca ignorar sinais de relacionamentos perigosos. Se gostou desse vídeo, curta e, se for novo, inscreva-se para mais vídeos como este. Um abraço e até a próxima.